Bom, primeiro passo para a gente pensar em processo judicial é uma matéria extremamente complexa. Para você ter uma ideia, na faculdade você estuda isso pelo menos por uns 2 anos. O processo é uma coisa muito complexa e que muitos advogados têm muitas dúvidas. Eu posso dizer que até eu tenho muitas dúvidas sobre o processo judicial. Então, o que eu vou te explicar é a parte simples, é a parte mais introdutória do processo. Então, pelo menos os 6 passos importantes que eu vou te explicar aqui. Petição inicial, depois audiência, audiência de conciliação, contestação, réplica, audiência de instrução e julgamento e sentença. São esses 6 passos que eu vou te explicar então nessa aula. Cada um desses passos tem uma importância imensa num processo judicial. Então vamos lá. Processo judicial, a gente resume ele mais ou menos nesses 6 passos. Não é só isso, mas esses são os 6 principais passos de um processo judicial. A petição inicial, a audiência de conciliação, a contestação, a réplica, a audiência de instrução e julgamento e a sentença. Vamos enxergar, gente, o processo mais ou menos da seguinte forma. Imagina que um processo ele vai ter início aqui, ó, e ele vai seguir uma linha reta, uma linha cronológica, uma linha reta, e em algum momento ele vai acabar. Vamos imaginar que ele vai acabar, então, aqui, nesse momento. Aqui, então, quando eu falo que ele vai acabar, significa que ele vai ter o que a gente chama de sentença, né? Então, a sentença que vai encerrar o processo, ela vai acontecer no final. Tem mais coisas que acontecem, recursos que podem ser levados ao tribunal, que aí levaria aí mais 2 anos de faculdade para realmente entender como funciona, mas basicamente, vamos imaginar um processo com o juiz ali do começo ao fim. Quem analisa esse processo aqui, gente, é um juiz, né? É um juiz. Esse juiz, ele que vai analisar e vai julgar. Esse juiz é o que vai dar essa sentença aqui, tá? Para o processo começar, quando você contrata um advogado, quando você chama um advogado para advogar para você, o seu advogado, você vai contar uma historinha para ele, o seu advogado vai fazer um documento que se chama petição inicial. Esse documento, essa petição inicial, e aí eu peço desculpas pela minha letra, que a minha letra ela não é para ser compreendida. Ela é uma letra péssima. Faltei as aulas de caligrafia com toda certeza. Eu não tenho, eu não fui, não treinei muito a minha escrita, provavelmente, porque a minha letra ela é horrível. Mas eu acho que dá para entender. Por isso que eu sempre vou falando o que eu escrevo, porque não tem erro, né? Mas petição inicial, então, é o documento criado, é o primeiro documento feito num processo judicial. O teu advogado vai desenhar esse documento, vai fazer ele escrevendo tudo o que aconteceu com você. E ele vai dizer o que você quer. Ah, você quer um dano moral? Daqui a pouco é o que você está pedindo, um dano moral. Então, o teu advogado vai escrever lá quanto que você quer de dano moral e etc. Quando o teu advogado faz esse documento, ele vai mandar lá para o fórum, para o judiciário. Quando ele manda para o judiciário, gera um número de processo, né? Então vai ter um número de processo. Número de processo. Esse processo, então, que né, agora tem um número, formalmente ele é um processo judicial, depois que o teu advogado mandou lá para o fórum essa petição inicial, inicia-se então o processo propriamente dito. E dito isso, agora vai acontecer a audiência. A audiência aqui, ó, o próximo passo desse processo é uma audiência. Audiência de conciliação. De conciliação. Conciliação. Mateus, sempre vai ter audiência de conciliação? Não, não é sempre. Por isso que às vezes você vai ter um processo judicial rodando e que não tem audiência de conciliação. É normal, pode ser que não tenha, tá? Mas via de regra, tem audiência de conciliação, que é uma audiência que as partes vão tentar um acordo, que as partes vão entrar na audiência online ou às vezes no próprio fórum e vão tentar um acordo entre as partes. Elas vão sentar, vão ver se conseguem chegar num consenso para resolver aquela questão ali. Né? Às vezes um abre mão um pouco, o outro abre mão um pouco e chegam num consenso. Bom, o fato é que se não der nenhum acordo nessa audiência de conciliação, que é o momento que se pode tentar um acordo aqui, se não der nenhum acordo, aí sim o réu, quem é o réu? É o cara que está sendo processado. A pessoa que está sendo processada se chama réu. O réu ele vai ter o prazo para apresentar a defesa dele, que se chama contestação. Só deixa eu tentar mudar a letra aqui, a letra não, a cor. Vamos ver se mudou. Então, o réu ele vai apresentar aqui a contestação. Contestação.
tá? Contestação. Contestação, portanto, é a defesa do réu. É o modo como ele se defende nesse processo. Então, lembra que o seu advogado fez a sua petição inicial, que é o documento pedindo a indenização? A contestação, basicamente, é um documento onde o réu diz que não fez nada de errado. Ele vai tentar se defender. Na sequência, depois dessa contestação, eu vou até mudar de cor de novo, vou botar agora um azulzinho. Depois que o réu faz a contestação, agora nós, novamente, o autor tem a oportunidade de apresentar uma réplica. O que é isso? Vamos lá, vamos desde o começo. Então, entramos com a ação, petição inicial. O advogado foi lá e escreveu tudo o que aconteceria naquele processo. Tentou-se uma audiência para tentar resolver, para não andar mais o processo, para tentar fazer um acordo. Não deu certo. O réu foi lá, então quem está sendo processado foi lá e apresentou uma contestação, uma defesa. Aí o juiz, ele vai falar o quê? O autor, ou seja, quem entrou com a ação, né, quem protocolou a ação, queres se manifestar, queres ver a defesa e se manifestar sobre essa defesa, eu te oportunizo um momento, que é o momento da gente apresentar, então, a réplica. A réplica é o momento de apresentar essa manifestação sobre essa defesa que foi apresentada pelo réu. Aí, agora, aqui no meio vai acontecer bastante coisa, pode acontecer bastante coisa, que aí não cabe agora. Mas, lá para frente, a gente vai ver que acontece uma audiência de instrução e julgamento. Mateus, é nessa julgar... Nossa, já escrevi tudo errado, julgamento. Nessa audiência que o processo vai ser julgado, por isso que é audiência de instrução e julgamento, vamos lá. Via de regra, ela recebe esse nome porque sim, porque a lei diz que nessa audiência ali serão produzidas algumas provas, vão ser ouvidas as testemunhas nessa audiência, vão ser ouvidas as partes e o juiz vai julgar, vai dar a decisão. Só que na prática não é assim, não é assim que funciona. Na prática, o que a gente vê é que tem audiência de instrução, ou seja, ali vão ser ouvidas as testemunhas, vão ser ouvidas as partes e o juiz não vai dar a decisão ali. Ele vai depois dar a decisão analisando todo o processo com calma. Então, geralmente nessa audiência não tem uma decisão, tá, gente? Então, não contem com uma decisão nessa audiência. Que dia que vai acontecer essas coisas, Mateus? Aí que tá. Aqui nesse processo judicial, a gente vê que, infelizmente, o juiz ele tem muito processo para analisar, para julgar. Então, ele não consegue fazer isso rápido. Então, vamos fazer só um exemplo aqui, ó. Essa petição inicial, geralmente, o juiz, vamos supor que foi protocolada, ou seja, o advogado entrou com a ação no dia 1 de fevereiro de 2024, tá? É normal, para vocês terem uma ideia, que essa audiência aqui, ó, seja marcada até uns 6 meses depois. É normal que daí esse momento aqui de defesa aqui leve mais uns 2 meses, pelo menos. Eu estou sendo otimista, tá? Estou sendo otimista. E é normal que depois desse momento, o juiz demore para marcar essa audiência aqui mais 1 ano ou 2 anos. Mateus, mas esse juiz não faz nada, por que tanto tempo? Não, não é isso. O juiz faz muito. O problema é que tem muito processo judicial e o juiz precisa participar de todas as audiências. Então é humanamente impossível ele participar em todas em pouco tempo. Então por isso a gente já está falando aqui de uma média de processo aqui, e eu nem estou exagerando, de 2 anos. Isso sem exagero. Depois que acabou toda essa instrução aqui, todo esse processo, todo esse procedimento, aí o juiz já vai dar sentença, né, Mateus? Vai. Mas aí, o lapso temporal para que ocorra essa sentença, aqui pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que for. Não se sabe quanto tempo o juiz vai levar para julgar o processo. É claro, o juiz quer julgar rápido porque ele quer analisar rápido. Nós também queremos que seja analisado rápido. Só que não adianta, tem muita coisa para analisar. Olha a bagunça que ficou na tela. Nós temos petição inicial, audiência, contestação, réplica, e isso que eu não falei de tudo que acontece no processo. Dentro do processo judicial pode ainda ter perícia, pode ter recurso dentro do processo, pode ter um monte de coisa que vai acontecer, as partes podem vir a óbito, o advogado pode vir a óbito, tanta coisa pode acontecer
que o processo tende a demorar cada vez mais. Então não é culpa de ninguém. O fato é que é muito processo e que é a realidade do nosso judiciário brasileiro. E aí, claro, em algum momento esse juiz vai dar uma sentença. E quando ele der a sentença, ele encerra, portanto, ele põe fim, então, a esse processo. Então, basicamente, é assim que funciona um processo judicial. O processo judicial, então, ele demora por causa disso. Eu não sei se eu consegui ser didático e mostrar exatamente como que funciona e por que demora, mas essa era a função desse vídeo. Depois comenta aqui, coloca nos comentários se você conseguiu entender como que funciona o processo e se esse vídeo te ajudou, tá? Isso vai ajudar bastante a entender se eu realmente consegui explicar de fato como funciona o processo judicial para leigos. E se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, ativar o sininho para receber todos os vídeos que eu posto aqui todas as semanas. Um abraço e até a próxima.